Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, é o nosso podcast toda quarta-feira, onde a gente escolhe um tema, né? A gente é direcionado a um tema para juntos a gente meditar, olhar para a palavra, olhar para o evangelho e perguntar qual é a verdade, qual é o caminho que as escrituras nos apresentam sobre esse tema. E nós queremos falar sobre um tema que está em alta, que nessas últimas semanas muito se falou, que é sobre Israel. E a gente quer falar um pouco sobre Israel e a igreja, e qual é essa relação, o que a gente tem a ver com Israel, né? Qual é o nosso papel, qual que é o nosso papel de intercessão ou não é uma pauta para a gente orar. A gente quer conversar sobre isso, de novo, olhando para as escrituras, o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Eu tô com um convidado aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Então, se esse papo aqui tocar no seu coração, pega esse link e manda para várias pessoas, vários grupos, para mais pessoas poderem ter acesso a essa discussão e a esse papo aqui, beleza? Então vamos embora, podcast de hoje. Franklin Ferreira. Vou chamar você agora de Vô Frank. Opa! Frank estava compartilhando que o seu neto nasceu. Então, para mim é um privilégio estar com vocês aqui. E eu recebi o convite quase com uma ordem. Eu e minha esposa lá estamos apaixonados pelo nosso neto. Vai fazer um mês agora, o JJ. E quando eu recebi o convite de vocês, foi só fazer a reorganização em casa para aceitar. Um prazer estar com você aqui, mais uma vez aqui no Jesus Cop. Que bom. O programa que tem abençoado milhares do Brasil. É a quarta vez? Porque terceira vez. Você veio com o Jonas, foi a primeira. E depois eu vim uma aula de teologia do curso de vocês aqui. Que foi muito legal. Foi uma noite boa, 2 horas aqui de live sobre teologia cristã. Aí aquela foi com Heber Júnior. Com Heber, legal. Bom amigo muito nosso. Bom. Então você não teve sozinho, né? Não, essa é a primeira vez aqui. E vai ser muito bom. E o Franklin escreveu um livro, né, chamado Por Amor de Sião. Por Amor de Sião. E para muitos, Franklin, esse livro, assim, de certa maneira, foi uma surpresa, né? Porque você é um pastor, um professor, e que fala bastante sobre a fé reformada, né? Sobre o calvinismo e toda essa visão das escrituras. E há uma outra forma de olhar para esse assunto Israel, né? Tanto que eu lembro que no dia que a gente conversou aqui, e você estava junto com o Jonas, dava a perceber que o Jonas, às vezes, em alguns momentos, não pensava até como você naquilo, sim, né? E foi engraçado você falar, estamos convencendo ele aqui, né? Ele está a caminho. Sim. Mas eu percebi que também, ao mesmo tempo, é um revisitar dessa temática, né? Eu já me questionei, às vezes, por que a igreja tem a posição que tem sobre Israel. E uma coisa que eu ouvi muito interessante, né, é pensar que em 1800 anos não havia o Estado organizado de Israel. Então, ler a Bíblia sem esse país chamado Israel no mapa podia nos levar a ter outras leituras, né? E eu acredito que é tempo de revisitar os textos, né? Agora, a minha primeira pergunta quando é que começou esse despertar para essa temática a ponto de escrever um livro sobre isso? Ok, a pergunta é muito boa, Douglas. Em linhas gerais, minha origem é batista. Eu fui criado na Igreja da Convenção Batista Brasileira. Tradicionalmente, as igrejas da Convenção não são dispensacionais, mas eu fui criado numa igreja que tinha os missionários americanos que plantaram aquela igreja tinham muito amor pela Bíblia e pelo Antigo Testamento. Okay. Então era uma situação curiosa, que ainda que eles não tivessem um olhar dispensacional, né, ou seja, de amor por Israel, mas Israel como um tipo de segunda aliança ao lado da igreja, né, do outro lado, havia essa ênfase em ler a Bíblia de forma, o Antigo Testamento sobretudo, né, de forma natural, uma leitura histórica, um entendimento de aspectos arqueológicos, históricos, linguísticos, ou seja, honrar o Antigo Testamento como palavra divina. Okay. Quando eu fui para o seminário, ouvindo pregações do Dr. Russell Shedd, eu experimentei um tipo de revisão, necessidade de fazer uma revisão teológica, e foi ali que me aproximei da fé reformada. Dr. Shedd expondo Efésios 1, também expondo Isaías 60, 61, e ali eu comecei a focar
um interesse maior em teologia sistemática. Ok. E eu comecei a dar aula muito cedo. Em 1996, com 25 para 26 anos, já lecionava Novo Testamento, teologia sistemática, história da igreja, nesse seminário, que é talvez o principal seminário batista, o maior seminário batista no Brasil. Quando a gente tem que dar aula, principalmente numa matéria de teologia sistemática que é muito vasta, tem uma hora que a gente tem que fazer opções, eu diria quase arbitrárias. Então, para mim, eu tinha uma visão um pouco mais madura de trindade, de revelação. Por causa das pregações do Shed, eu estava no meio de uma revisão teológica quanto à salvação, doutrina do pecado. A igreja já era mais claro para mim. E alguns pontos da escatologia, mas naquele afã ali de eu tenho que dar aula. Ok, então o que eu estou lendo aqui? Lois Berkhoff, Anthony Huckman, entre outros. Eles são milenistas. Eles têm uma visão de espiritualizar as profecias do Antigo Testamento e entender que elas já se cumpriram em Jesus. Beleza, vai ser isso aqui. Tá. Só que, por causa da minha herança de igreja batista, ainda que eu ensinasse isso, havia aquela tensão não resolvida dentro de mim, em que, peraí, tem profecias, porque Isaías 53 a gente trata literalmente uma profecia da vinda do Messias, e as profecias posteriores a gente espiritualiza, empurrando-as todas para a volta de Jesus, para o novo céu, nova terra, etc. Será que é só isso? Como lidar com essa tensão? Então, de um lado, eu tinha essa teologia que eu estava ensinando no seminário, para os alunos, que não é herética, não é errada, pode ser errada, mas não é herética, né? Era a teologia que eu abracei. Mas, do outro lado, internamente insatisfeito na forma de lidar com o Antigo e o Novo Testamento e lidar, sobretudo, com o povo judeu. Porque nas igrejas da convenção que eu frequentei, havia o povo que amava Israel. Na igreja que eu fui seminarista, um membro da igreja, um jovem que eu pastoreava, me deu de presente o livro Êxodos do Leon Uris. Eu li aquilo ali, é um livro que reconta a volta dos judeus no final do século XIX que é uma para Israel. ficção, né? Exatamente, mas é uma obra maravilhosa e muito histórica. Muda os nomes dos personagens, mas ela é basicamente recontar da história, né? Os judeus fugindo da Rússia, da Polônia, perseguidos, né, pelos pogroms lá do Império, dos ortodoxos, a forma como protestantes americanos ajudaram os judeus na época da fundação do Estado de Israel em 1948. Então o livro conta isso. E ler aquele livro, depois ver o filme famoso com Paul Newman, né, foi um tipo de batismo. Então eu amava Israel como país, respeitava o povo judeu pela sua coragem, inventividade, etc. e tal, pelos seus prêmios nas mais várias áreas do saber, amava o Antigo Testamento, eu lia o Antigo Testamento como história sagrada, mas havia essa dificuldade de conciliar o que eu aprendi no berço, por assim dizer, com o que eu via aprender mais adiante para poder ensinar no seminário. O tempo passa, a tensão continua. E nós conversávamos há pouco, você visitou esse museu. Em 2019, eu guiei um grupo para Israel. E na hora de montar o roteiro, não sei. Cara, assim, se você me perguntar, eu vou te dizer que eu não sei o que aconteceu. Surgiu o nome Museu Amigos de Sião. Aí eu virei para a operadora e falei, olha, por favor, coloca o museu aí no nosso roteiro. Eu li lá o que era o museu, né? São cristãos que eles montaram esse museu para homenagear outros cristãos que apoiaram a volta dos judeus para a sua terra, né? E é interessante, assim, que realmente é o que você falou de por que eu coloquei. Porque é um museu pequenininho, né? Mas eu não sabia nada disso, ele é 3 andarezinhos, assim, comparado, por exemplo, ao do Holocausto, né? Sim, que é gigante. É um museu pequeno, muito moderno, muito altamente tecnológico lindo, interativo. Mas eu não sabia nada disso. Mas eu pedi para o operador, olha, vamos ver qual é desse museu, é bem localizado, está perto do hotel onde a gente estava, né? Então vamos nele. Beleza, fizemos uma viagem maravilhosa, novembro de 2019, um ano antes da pandemia, né? E o museu foi o último lugar que nós fomos naquela viagem. Do museu nós voltamos para o hotel, jantamos, dali fomos para Tel Aviv para embarcar de volta para o Brasil, né? Meu irmão, a gente conversava há pouco aqui, né, sobre o museu, foi uma experiência muito impressionante para mim. Primeiro, ver heróis políticos e militares celebrados ali. Winston Churchill, Ord Wingate, que é o pai das forças especiais modernas, coisas que eu lia quando era adolescente, né? Mas o Bush, né? O avô, né? Mas o que me tocou mesmo é
aquela sala dos precursores, que por meio de sons e luzes você vê os bustos dos avós do Corrie ten Boom. Rapaz, eu curto história da igreja, escrevo sobre história da igreja. Aquilo ali me impactou muito fortemente. Porque quando eu era adolescente, na Igreja Batista onde eu fui criado, a gente leu Refúgio Secreto, leu Na Casa do Meu Pai, que mostrava cristãos fazendo bem pelos judeus. O pai da Corrie ten Boom, ele, na Holanda, no Haarlem, ele chega a vestir a estrela judaica. É mesmo? Sim, e ele foi preso pela Gestapo por conta disso. E eu estou vendo ali os avós da Corrie ten Boom. São um homem e uma mulher simples, ele um relojoeiro, ela dona de casa, que não mereceriam uma nota de rodapé num livro acadêmico de história da igreja, mas que num belo dia o pastor reformado holandês deles bate no ombro deles e pergunta: vocês têm em mente o que Deus tem prometido para Israel e Jerusalém? Por que a gente não começa uma reunião de oração para orar para que Deus lembre das suas promessas e traga os judeus de volta para Jerusalém? Isso metade do século XIX. E começou-se uma oração, uma reunião de oração. Na casa deles, né? Na casa deles, que eu visitei depois. Minha esposa chorava que nem criança. É um museu, uma visita guiada muito tocante. Você vê o lugar onde os judeus ficavam escondidos. Nenhum judeu que passou por ali foi capturado pelos nazistas. É muito, muito impressionante, muito chocante. E eles começam a reunião de oração que vai terminar justamente quando a família é presa pela Gestapo por abrigar judeus reformados, que seria aqui no Brasil presbiterianos. Tá? Rapaz, aquilo ali foi alguma coisa, me impactou muito fortemente. Literalmente, a Bíblia fala do ventre, o meu ventre se comove. Eu senti algo diferente aqui. E aí você continua, e no final, né, aparece a árvore sagrada, né? E o chamado que Deus fez a Abraão, né? Quem irá por nós, né? Ali eu fui impelido, eu fui o último a sair daquele museu naquela noite, eu fui impelido a não só a renovar meu amor pelo povo judeu, o povo real, não o que muito crente aqui no Brasil acha que é, né? Mas assim, meu irmão, vida muito complicada, muita tensão, pastor de igreja local, diretor de seminário, pai, esposo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Não tem tempo para parar e... Eu já tinha 2 anos que eu não escrevia nada. Aí veio a pandemia. E na pandemia, Deus me colocou, me plantou para escrever, literalmente. Então, eu entrei numa rotina de acordar às 5 horas da manhã, ia estudando, lendo, escrevendo até às 9. Minha esposa acordava, a filha acordava, fazia um devocional, tomava um café ali, via alguma coisa na televisão, almoçava, descansava, à tarde voltava a trabalhar, ia trabalhando até às 9 horas, parava, via um filme, elas iam dormir, trabalhava. E eu assim, escrevendo como poucas vezes eu escrevi. Então, esse livro é fruto desses quase 2 anos que... Coloca aqui. Meses... minha viagem para Israel foi em novembro de 2019, a pandemia começa em março de 2020. Né? 4 meses depois, a oportunidade para escrever vem. E aí eu tive a oportunidade de sentar e reavaliar o que eu havia escrito em livros anteriores, reavaliar o que eu escrevi. Eu coloco até aí no prefácio do livro, né, na introdução do livro, que o livro é uma revisão do que eu havia escrito depois. De um lado, aprofundamento, do outro lado, revisão. Né? Entendi. Porque, mesmo na teologia sistemática, defendendo que a igreja é o novo Israel, na grandona, eu concedia, por causa de Romanos 11, que Deus poderia conceder um grande avivamento para Israel e os judeus se converterem em massa antes da vinda de Jesus. Mas só isso. Era um favor, uma concessão que eu fazia a um texto muito difícil. Mas agora, e aí o livro é fruto disso, eu precisei, né? Deus me parou e disse: filho, agora é a tua hora de repensar e escrever essas questões. Agora uma pergunta, Franklin. Essa ideia da igreja substituindo Israel, você conseguiu traçar? Ela começa quando? Então, até o final do primeiro século, né? a igreja era basicamente judaica, com gentios sendo recebidos amorosamente numa igreja basicamente judaica. Esse é um ponto, a gente estava falando inclusive das viagens que nós dois já fizemos para Israel, esse é um ponto que as viagens que eu fiz para Israel me ajudaram muito.
Porque mesmo a gente estudando, lendo, nascido e criado dentro da igreja evangélica, algumas vezes a gente tem dificuldade de lidar com o Jesus real. E nessas idas para lá, a gente fala de Jesus Cop, é o nome do programa aqui, né? A gente é chamado a imitar Jesus. Quem é o Jesus que nós imitamos? É um judeu, cara. É um judeu. Então, um ponto muito importante que essas viagens me ajudaram foi entender o nosso Salvador no contexto. É um Messias judeu que é enviado pelo único Deus, o Criador, o Senhor de Israel, para salvar o gênero humano. É um Messias judeu que na sua carne ascende aos céus. Na ceia nós nos alimentamos com carne e sangue judeu. Quando eu entendi isso, que na Santa Ceia, o pão e o cálice, o vinho, o suco de uva que algumas igrejas usam, representa o sangue e a carne de um judeu, isso, no meio desses leituras e estudos, isso me atingiu muito profundamente. Então, um ponto assim que se tornou revolucionário, por assim dizer, para mim, foi a necessidade de agora ler a Bíblia sem os dualismos que a gente muitas vezes recebe. Carne, espírito, terra terrenal e terra celestial. Esses dualismos são destruídos na medida que a gente relê a Bíblia com esses olhos de uma visão de mundo histórica, concreta, que é a visão de mundo da Sagrada Escritura. Então, é algo que hoje eu me obrigo, Paulo é um judeu. Ele não é um grego rompendo com o antigo judaísmo. Não, ele está mostrando que o judaísmo antigo se completa na vinda do Messias. Ok, então, primeiro século, nós temos uma igreja basicamente judaica, com Jesus sendo judeu. Talvez, não há muita certeza, o único autor da Bíblia que não seja judeu é Lucas. Tá? E não há não se fecha não há consenso, isso. não há consenso quanto a isso. Ele pode ser helênico ou pode ser um judeu nascido, criado num ambiente helênico. Tá. Não é muita certeza sobre a origem de Lucas. Mas vamos conceder, né? Por amor aqui a nós gentios. Gente, vamos dizer que tem alguém. Tem uma mãozinha nossa além lá. de Urias, Raabe, tem outro ali também no Novo Testamento de destaque, né? Mas a partir do segundo século, quando o cristianismo começa a se expandir para a Europa, primeiro o que seria hoje Turquia, depois Grécia, depois Itália, norte da África, mais adiante vai chegar na Península Ibérica e bem mais adiante chega na Bretanha, né, que seria a Inglaterra hoje, o Reino Unido hoje, né, o cristianismo começa a se tornar majoritariamente gentílico. E há um endurecimento agora da parte dos judeus. E nesse embate, os primeiros adversários intelectuais da fé nascente foram judeus, né? Basta ver, por exemplo, a apologia de Justino Mártir do II século. Ela é uma apologia escrita contra Trifão, um mestre de sinagoga judeu. Então, desde Justino, sobretudo, começa a se entrar no ideário da igreja noções de que a igreja é o verdadeiro Israel, os judeus foram rejeitados, porque eles crucificaram a Cristo, o Messias, ou eles rejeitaram coletivamente o Messias. Então, o plano de Deus com os judeus deixou de ter validade. Deus se volta a um outro povo que não era povo, então isso é citado, né? Inclusive. Justino, por exemplo, vai argumentar que a Bíblia não pertence mais aos judeus, porque os judeus não reconhecem o Messias. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são dos cristãos, não mais dos judeus. E a partir dessas ideias, começa-se a penetrar na igreja a noção de que os judeus coletivamente crucificaram Jesus, logo, eles foram apagados da aliança que eles tinham com o único Deus. Essa aliança foi dada agora a um outro povo que herda as promessas e profecias que Deus havia dado para o povo judeu. O povo judeu foi coletivamente amaldiçoado. Isso é tão sério que no IV século, em alguns concílios, passou a ser decidido que de todas as etnias que compunham o Império Romano, somente os judeus eram obrigados a abandonar a sua etnia judaica. Para eles serem batizados, eles tinham que abandonar os seus dias sagrados, as suas festas solenes, as suas regras dietéticas. Mais ou menos, mal e mal comparando, seria um judeu para ser batizado numa igreja nossa, ele tinha que, antes de se batizar, comer um pão com mortandela, um pão com carne de porco, para provar publicamente que ele abandonou o ideário judaico para abraçar valores cristãos. A única etnia
evangelizada em todo o império, que era comandada, para ser batizada, a abrir mão da sua cultura e dos seus valores. E esse antissemitismo vai calar fundo na igreja. Então, eu cito esses documentos no meu livro, na primeira parte, onde eu mapeio esse aumento do antissemitismo no Ocidente, né? Obras de arte vão retratar, por exemplo, os judeus como uma sinagoga derrotada e a igreja como uma senhora triunfante. Então, isso também é documentado no meu livro. Começa a ser reproduzidas igrejas católicas, né, medievais, e que os protestantes vão encampar isso, por exemplo, na Alemanha, alto-relevos que representavam um rabino fazendo sexo com uma porca. E os filhos que nascem dessa relação sexual seriam porquinhos, ou seja, um tipo de alto-relevo altamente ofensivo contra os judeus. Na própria igreja de Lutero, em Wittenberg, a igreja de Santa Maria, você tem esse alto-relevo num dos lados da igreja. Então, quando eu levo grupos de viagem lá, eu mostro para eles. Na igreja. Esse alto-relevo, acho que é do século XIII, uns 200 anos antes de Lutero. E Lutero, ele teve muitos problemas com os judeus, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, né? Não, tem uma carta que você lê sem falar quem é o autor. É barra pesada. É pesadíssimo. Contra os judeus e suas mentiras. Que Hitler se apropriou dela na Segunda Guerra Mundial. Que ele fala para queimar as sinagogas. Queima as sinagogas, queimar a Torá. Os judeus só podem trabalhar no campo, nada de trabalho intelectual para os judeus e por aí vai. Ele não recomenda matar os judeus, mas há um ódio latente contra a religião judaica nesse texto de Lutero. Mas o fato é que esse alto-relevo não foi destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Os luteranos queriam destruir, mas entendeu-se que não deveria ser destruído, porque ele deveria ficar ali como um lembrete de como uma leitura enviesada do Antigo e Novo Testamento abriu as portas dentro da igreja cristã, católica e protestante, na Idade Média e na Reforma, para criar argumentos religiosos para perseguir o judeu. Cara, isso é tão doido isso, e ainda mais a gente vendo isso hoje acontecendo, né? Que nem, a gente não tá falando de história, mas se eu e você fizermos um post aqui agora, daqui a 30 minutos a gente vai olhar os comentários e vai ter coisas absurdas nos nossos comentários. Muito evangélico, comprando a linguagem antissemita, repetindo as linguagens. Olha, Deus não tem mais nada a ver com Israel. Israel crucificou Jesus, os judeus crucificaram Jesus e eles foram anulados da aliança da eleição divina. Como? E a gente, assim, até um ponto que me atingiu nesses estudos, você colocou no começo, né, que eu por assim dizer, represento o calvinismo, sou um teólogo reformado, né? E um ponto chave da tradição reformada é a doutrina da salvação. Isso. Ou seja, a eleição divina vai desembocar na perseverança. Aqueles que Deus elegeu vão estar seguros. Ok, como é que eu posso falar da perseverança do indivíduo se Deus não persevera e sustenta uma aliança que ele jurou que seria eterna para Abraão, Isaac e Jacó, e depois reafirma isso com Davi? Há uma tensão não resolvida aí. Quem destaca isso é o Gerald McDermott, num livro dele, A Importância de Israel, da editora Vida Nova, que foi um livro assim que também foi uma cunha para mim ler aquele livro. McDermott é um teólogo reformado, episcopal, especialista em Jonathan Edwards, que se tornou um dos meus heróis aí na medida que eu estudava o livro também, né, para preparar o livro, né? Mas ele coloca, o problema não é milênio, o problema é salvação. O problema não é doutrina do fim, o problema é a relação pactual e de eleição de Deus com o povo e com pessoas. E aí, na medida que eu fui estudando e pesquisando aqueles anos da Covid, eu fui reler Calvino, talvez seja o autor que mais fez minha cabeça, e lendo o volume 3, o livro 3 das Institutas, quando ele começa a falar de eleição, tem um negócio muito interessante ali. Calvino, antes, né, ele tem uma visão ambígua. Lutero comprou todo o pacote da Idade Média de que os judeus, no começo, quer dizer, vamos ser justos aqui, no começo Lutero escreveu bondosamente a respeito dos judeus, ele esperava um retorno dos judeus ao Messias, isso não aconteceu, e infelizmente 2 ou 3 anos antes da morte dele, ele escreveu livros terríveis contra os judeus que a gente mencionou há pouco. Calvino tinha uma visão diferente.
A posição dele no comentário de Romanos, no começo da carreira, é uma posição um pouco mais ambígua. Ele entende que Israel, em Romanos 11, é o conjunto dos judeus e gentios eleitos, apesar do meu entendimento de que Romanos 11 trata do Israel étnico e não um Israel espiritual. Tá? Romanos Até eu ia te fazer essa pergunta, você vê quando se vale responder agora ou deixar depois. Qual é a interpretação de Romanos 11? Porque a leitura que a gente faz, vou chamar assim, superficial, quando você olha, parece muito óbvio, né? Há um Israel, Então, nós fomos enxertados, e ele está dizendo, ele endureceu o coração deles, se a dureza do coração deles resultou nisso, imagina quando me parecia... Então, Calvino, de um lado, tem uma visão mais ambígua do que a posição de Lutero, que segue basicamente a teologia medieval. Aí tem um ponto. Em Calvino, finalmente, a Igreja Ocidental começa a ler o Antigo Testamento no hebraico. Ok. E aí, se de um lado, no comentário dele de começo da carreira, ele tem uma visão mais ambígua, um pouco ambígua de Israel, nas Institutas, e aí foi o ponto que, eu tenho aqui Calvino me dá uma chave. Quando ele vai falar da eleição de pessoas, né, Deus elege alguns para salvação, Deus reprova outros, ou entrega esse ao seu próprio pecado. Antes de começar o debate propriamente dito, ele admite a eleição do povo de Israel. Ou seja, o nosso bom reformador, ele entendia que havia dois conceitos de eleição. Um conceito de eleição pessoal, em que Deus elege aqueles que vão encontrar salvação pela fé em Jesus, e um conceito de eleição corporativa para Israel. Só que ele não desenvolve ponto. Ele só menciona que a eleição de Israel permanece, a eleição que foi estabelecida num pacto com Abraão, um pacto eterno com Abraão, permanece. Ele menciona isso, mas ele não desenvolve ponto. Aí eu peguei o gancho. Peraí, dá para pensar numa eleição dentro da eleição. Não é necessário pensar apenas numa eleição de pessoas para compor a nação, a raça eleita. É possível também pensar, além dessa eleição de pessoas, Deus chamando homens e mulheres pelo nome, em Deus mantendo uma eleição para serviço, uma eleição missionária para Israel, para o povo judeu. E a partir disso eu comecei a mexer o argumento. Até porque, por exemplo, no texto que vai falar, Romanos 9, né? Vai falar Esaú e Jacó. Isso. E também é uma referência a nações. Exatamente. Ele está falando uma referência a essa nação, Edom, e essa nação Israel. Então, isso é um ponto que eu preciso estudar mais. Cara, se a gente voltar para o Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente precisa notar como as nações são importantes. A nossa cultura é muito ocidental. Muito individual. Perdão. Né? Nossa cultura ocidental é muito individualista. Individualista. Então a gente centra tudo, atomizou tudo no ser humano. Mas olha Isaías profetizando sobre as nações. Profecias até de Deus fazer o bem para o Egito. Porque o Egito preservou o povo da aliança, o povo eleito, a descendência de Abraão. Então, em Apocalipse, a gente lê que Deus tem os seus 144 mil de Israel, numerados por tribo, mas também tem homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. Interessante. Ou seja, as nações têm o seu propósito também. E nessa pegada de entender que há uma eleição pessoal e uma eleição corporativa, eu uma hora vou ter que parar e pensar e refletir qual é o papel das nações da escatologia. Porque, por exemplo, um texto também que a gente foi revisitando muito por causa dessa temática, que é Mateus 25, né? Sim. Que a gente usou muito para assistência social. Exatamente. A mente ocidental individual, exatamente. né? Eles vão separar um na direita, outro na esquerda, ovelhas e bodes. E aí eu vou falar, olha, vocês não vão entrar porque vocês me viram nu, não me vestiram, me viram. E aí a gente falou, olha só, então nós precisamos fazer ação social, né? Tá vendo alguém nu. E tem vários outros textos para apoiar isso, mas esse texto são nações. Exatamente, né? Exatamente. E no contexto de Israel sendo perseguido. Exatamente. Ou seja, a gente estuda a Bíblia e tem muito para aprender. Não tem como parar de aprender. E muito por causa da cosmovisão, né? Exatamente. Exatamente. Aí tem o nosso óculos. A gente está lendo a Bíblia como brasileiros, influenciados por uma teologia fortemente individualista, atomizada, e a gente vai ler a Bíblia dessa forma, né? O céu pra gente é etéreo, via de regra. Quando, na verdade, a Bíblia fala de novo céu e nova terra, que vem do alto. Não, e quando você lê lá, e por isso que o Antigo Testamento é tão importante, né? Você lê lá, peraí,
Moisés, sobe aqui Uhum. e pega as medidas desse tabernáculo. Peraí, então como é que ele pode ser tão etéreo se tem medidas no tabernáculo? E eu pego essas medidas e reproduzo no meio do deserto? Sim, Peraí, tem algo... Sim. Ou seja, o Deus da Bíblia é o Deus criador. Essa pegada de reler a Bíblia, a partir desse impacto de viajar para Israel, a ênfase é muito mais concreta e prática do que teórica, meramente sentenças ou proposições. Ou seja, há um novo olhar para o que Deus está fazendo na história, do Deus que age na história. Voltando, então, um ponto aí, a partir de Calvino não chega a isso, né? É o sucessor dele que vai inaugurar esse novo momento na história da teologia, Teodoro de Beza, que já adolescente dominava a Bíblia hebraica, lia a Bíblia no hebraico, com 16, 17 anos. É o que tem a imagem lá em Genebra? É ele que foi com o dedo na Bíblia? Não, esse é o Calvino. Tem, é o Calvino. Calvino e Farel, aí tem Beza e John Knox. Então, o Teodoro de Beza é o primeiro teólogo dentro do arco protestante que explicitamente vai dizer que o Israel de Romanos 9, 10, 11 é o Israel étnico, não um Israel espiritual apenas. Não é um ajuntamento novo, mas é o... Então, só para a gente entender e todo mundo está nos ouvindo. Então, a interpretação da teologia da substituição, onde Israel substitui, a igreja substitui Israel, a interpretação é que os textos que falam ali de Israel seria esse Israel espiritual. Exatamente. Que seria, então, todo mundo se converteu. Exatamente. Agora é um filho de Abraão. Exato. E é o Israel espiritual. Exatamente. Então, toda vez que eu ler ali uma promessa, não está falando mais sobre judeus e o Israel étnico. Tá. É somente espírito. Tá. Somente uma ideia de Israel. Só que esse tipo de dualismo também não é bíblico. Né? Então, Beza, no seu comentário de Romanos 11, que vai ser popularizado a Bíblia de Genebra, lá do século XVI, que se tornou a Bíblia comentada padrão entre os reformados, ele já defende explicitamente que o todo Israel de Romanos 11 é o Israel étnico. E na exegese que ele faz de Romanos 9, 10 e 11, o ponto dele é que Romanos 9, 10 e 11 seria o clímax da epístola, e Romanos 9, 10 e 11 lida com um problema sério. Se a salvação chega para os judeus, a justificação somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo chega aos gentios, perdão, o que é feito dos judeus? Eles foram abandonados? É que Paulo responde, de jeito nenhum. Paulo está pronto a orar até morrer e ser cortado do livro da vida se Deus reenxertar de novo seus amados conterrâneos patrícios judeus. E aí Paulo, Romanos 9, 10 e 11, no que eu entendo hoje é o clímax da carta, Paulo está mostrando que a eleição corporativa de Israel e a aliança que Deus estabeleceu com Israel permanece. E aí entra um ponto terrível que muito crente não quer perceber. O endurecimento de Israel não ocorre por causa da maldade dos judeus. Nós somos todos pecadores. Todos somos dignos da ira divina. Estamos todos encerrados debaixo da ira divina. O único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, soberanamente endurece momentaneamente o coração dos judeus para que o número dos gentios seja incorporado na única videira. A plenitude dos gentios, né? Quando chegar a plenitude dos gentios, o número dos gentios eleitos for completo, Deus vai se voltar de novo para Israel e todo Israel será salvo. E é lindo, né, falar assim, que Paulo compreendeu esse mistério. Sim. E esse é o ápice da carta para mim. Né? Ele fala que é um mistério. É um mistério. Aí ele fala assim, cara, eu saquei o mistério. Ele endureceu o coração dos meus conterrâneos para que os gentios fossem salvos na plenitude. E eles vão gerar ciúmes no meu povo. Cara, então, isso é um negócio assim pra gente botar a boca. Eu vejo muito crente falando mal de judeu, usando caricaturas para... Mas os judeus são o povo do livro. Nós temos a Bíblia por causa dos judeus. Não, isso me marcou muito. Quando eu estava lá, e um judeu falando assim, falando, olha, vocês estão aqui no Monte das Bem-aventuranças, lembrem-se, primeiro, o Salvador de vocês veio desse povo, e segundo, homens e mulheres morreram durante toda a história protegendo esse livro. Sim. Então, Deus cerrou o coração deles. Isso é um negócio pra gente botar a mão na boca e ficar humildezinho. Nós somos enxertados na oliveira por pura graça. E ainda Paulo usa, né? Se eles foram cortados sendo os naturais, imagina a gente que é enxertado. Então, assim, esse plano divino, que é espetacular,
é duro, mas espetacular, é baseado na bondade e na severidade divina, como Paulo fala em Romanos 11, devia tornar a gente muito humilde, muito quebrantado e colocar os judeus e Israel no topo da nossa lista de pedidos de oração. E criar um amor na igreja para que, eventualmente, Deus levante entre nós jovens missionários que possam, como até o século XIX, começo do século XX, ir para Israel para pregar o evangelho da Boa Nova, do Messias judeu para judeus, mas não pregar para uma visão idealizada dos judeus, mas pregar para judeus de carne e osso reais. Né? Alguns vão ser respeitosos, outros vão ser desrespeitosos. Né? Eu vejo, por exemplo, muito evangélico tentando fomentar o ódio contra os judeus, pegando lá uma imagem de um judeu ultra-ortodoxo cuspindo no cristão. Aí você vai ver o contexto. O cristão entrando num bairro de um judeu ultra-ortodoxo no dia do Shabá. Ou, como agora recentemente, né, uma cristã tentando pregar no átrio do muro das lamentações. Ali não é lugar para pregar. Ali é um lugar de oração, de reverência. Aí a senhora lá, judia ortodoxa, parte para cima da evangélica. Insensibilidade da evangélica. Nenhum de nós gostaria que alguém entrasse em nossas igrejas distribuindo folheto de outra igreja. De outra religião. Chamando pessoas para ir para outra religião na porta da igreja. Ninguém gosta de isso é no meio do nosso local de culto. Sim, imagina. Isso não é evangelização. É proselitismo, mas pode ser evangelização. Então, eu penso que quando a gente começa a entender um pouquinho essa passagem tão difícil de Romanos 9, 10 e 11, nós começamos a ter um novo apreço pelo judeu, uma reverência pelo tratamento que Deus deu a esse povo na história, pela forma como Deus preservou esse povo na história, como nós recebemos Bíblia e o Salvador por esse povo, e que esse povo, a obra de Deus com esse povo não foi encerrada. E um negócio que eu percebo também é que muito crente, com boa vontade, ele acha que um texto bíblico anula o outro. Então, eu cito Romanos 9, 10 e 11 numa postagem minha. Aí vai lá o evangélico, abre Gálatas 6, o Israel de Deus, o Efésios 2, dos dois povos fez um, como se uma certa leitura de um texto anulasse o outro. Não, eles não se anulam. Não pode. Não pode. Vai ter que lidar. Exatamente, vai ter que lidar com os textos. O que significa Efésios 2 à luz dessa leitura que se tornou, Douglas, a leitura padrão de Romanos 9, 10 e 11. Praticamente todo exegeta reformado, evangelical, John Stott, você pega o comentário dele, eu não quero aqui usar o argumento do autor, né, o argumento de autoridade, né, mas é o que é. São raros os exegetas que vão interpretar que Romanos 11 fala do Israel espiritual da igreja, ou que o Israel de Romanos 11 é Jesus. Essa é uma outra forma de interpretar a passagem. N.T. Wright defende essa passagem. Ou seja, o texto está sendo lido por outros textos. É uma certa interpretação de Gálatas 6, do Israel de Deus, que vai levar o exegeta a tentar encaixar Romanos 9, 10 e 11 nessa exegese. Ou uma certa visão de Jesus como Israel de João, tentando comandar a interpretação de Romanos 9, 10 e 11. Isso não é boa exegese nem boa hermenêutica. A gente tem que deixar a primeira passagem falar. Depois, comparar o que Paulo fala em Romanos 9 com o que Paulo fala em Efésios 2, Gálatas capítulo 6, para fazer uma teologia do apóstolo Paulo, para depois lidar com essas questões com outras passagens bíblicas. Por exemplo, 1 de Pedro, né? O apóstolo judeu, pescador, ele vai dizer que o povo de Jesus é uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, etc. A nossa leitura apressada vai dizer, olha, Pedro está pegando títulos honoríficos do Israel antigo e aplicando para a igreja. Sério? Para que Pedro está escrevendo? Para judeus crentes da diáspora. Ou seja, 1 de Pedro 2 não é um texto de descontinuidade, como se a igreja fosse algo novo ou, de acordo com outra visão teológica, algo paralelo a Israel. Não. O que acontece agora é que nós, gentios, estamos sendo enxertados na única oliveira, que é o povo de Deus. Né? Isso é um milagre, é graça. Nós somos Raabe, nós somos Ruth, nós somos Urias, eventualmente nós somos Lucas. Né? Ou seja, pela graça gratuita divina é que nós estamos sendo encaixados nesse plano divino. Ou seja, o povo judeu, o povo de Israel do Antigo Testamento tinha uma vocação missionária.
Vocês podem ler, por exemplo, Salmo 100, é um salmo missionário. Celebrai todos os povos, vinde a Sião, subam ao templo. Essa vocação missionária é alcançada em Jesus. E o Êxodo 19, né? Perdão, o primeiro Gênesis 12, né? É bem claro, né? Sim, sim. Eu vou abençoar você para que você seja uma bênção. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso, então era claramente, isso. eu estou te fazendo uma aliança com você para fazer uma aliança com todos. Sim. Então a gente pode dizer, somos todos escolhidos de Deus, mas ele escolheu um método, um meio, uma nação. Uma terra e uma nação. Por que escolheu aquela terra? Olha o mapa. Ela é uma ponte. Ela é o meio, né? É o meio, cara. É o meio da terra. Rapaz, dali a mensagem chega na Europa, chega na África, chega por toda a Ásia. Ou seja, o nosso Deus é um Deus missionário estrategista. Ele escolhe uma terra, escolhe um povo para preservar essa terra, para que dessa terra a mensagem do Messias perdoador chegue até os confins do mundo. E é claramente uma terra, né? Você vê... ele falando para Abraão, sai daí que eu vou te enviar para uma terra. Aí Jacó vai para esse lado para que ele volta lá para a terra. E aí eu quero lá, e fica, e Josué entra na terra. E aí eles são punidos, né? Vamos Neemias, vamos voltar para a terra. Então é sempre ali a terra. E Deus agora, a gente está vendo diante dos nossos olhos, né? A história de Deus, né? Leva esse povo de volta para a terra. Então, aí volta um problema da própria teologia reformada, da escatologia reformada padrão. Corretamente, a escatologia reformada entende que essa terra vai ser renovada quando Jesus voltar. Ponto. Onde Jesus vai reinar? Ele vai reinar em algum lugar. Então, a teologia reformada... uma capital. Exatamente. A teologia reformada mais recente não vai lidar com essas questões. Mas a teologia reformada, isso foi uma descoberta que me atingiu muito. A teologia reformada do século XVII até o começo do século XX entendia o seguinte: Jesus vai reinar do Monte Sião. Sim. Nós, ressuscitados no corpo, vamos subir ao Monte Sião para celebrar com o Messias. Ele vai voltar exatamente de onde ele subiu, vai pisar no Monte das Oliveiras. E dali vai reinar. Vai entrar. Ele é o descendente do rei Davi. Exato. Ele vai reinar todo o cosmos a partir de Jerusalém. Cara, isso é um negócio fascinante. Porque você tem uma série de implicações aqui. Deus vai redimir a matéria. Os lugares onde... Atos 17, os lugares onde Deus colocou os povos são importantes. Apocalipse, nós vamos adorar a Deus como brasileiros, com o nosso idioma, com o nosso jeito de cultura. Isso lembra que a nossa cultura não deve ser substituída, mas redimida. A nossa língua é importante, a nossa forma brasileira de pensar é importante. Cara, você tem um monte de implicações práticas, simplesmente de pirar. É maravilhoso, porque você lendo João, além do Apocalipse, né, João? Ele tem essa visão, né, de toda a língua, de todas as nações, os povos e tal. E aí a questão é, quando você para e começa a analisar o texto, peraí, como ele sabe que tem todo o povo, ou seja, as roupas eram diferentes, as línguas, as cores de pele, tudo. Ele estava vendo algo ali. Exatamente, exato. Ele tinha como perceber, ele tinha como perceber. E tudo isso redimido. E os judeus redimidos com a sua cultura, com as suas festas, com o seu idioma, né? O meu professor de Antigo Testamento brincava que o hebraico seria a língua do céu. E ele não era dispensacional também, né? Mas é uma brincadeira para se pensar. É algo para se pensar. Por que o hebraico, né? Porque eu tinha precisado toda a eternidade para aprender ele. Essa era o final da brincadeira dele. Eu pensei que você ia perguntar, mas essa era a brincadeira dele. Então, muito bom. Mas, professor, por que hebraico? A gente pensava que era mais santo, o negócio... É porque a gente ia precisar de toda a eternidade para aprender hebraico, né? Você lê do outro lado, tá? E sabe... Uma coisa que me impressiona quando do Romanos 11, do Romanos 9, 10 e 11, é que na sequência vem o tão conhecido para nós, 12, né? Que começa com um portanto, né? Então, à luz disso aqui, exatamente. Que eu tô lidando de Israel e deles, ele fala assim: então entregue-se como sacrifício vivo, renove a mente de você. Olha isso. Sim. Então, a luz daquilo ali, né? A causa divina vai ser vitoriosa. O não de Israel não é permanente. Então, se a gente sabe que a nossa causa vai ser triunfante, em algum momento no futuro, os judeus vão se converter em massa ao Messias, e entra Zacarias 12, 14, texto que eu não consegui explicar em sala de aula, né? A gente não precisa temer. O que diz Zacarias 12, 14? Que em algum momento, cara, Douglas, isso foi muito forte quando um amigo meu pediu para eu ler
nesse processo todo, né? Leia para mim Zacarias 12, 14. Ele perguntou assim, você lembra quando Zacarias provavelmente escreveu sua profecia? Sim, claro, depois da volta do exílio, Ciro permite a volta dos judeus, eles estão ali reconstruindo o templo, tá? Então lê Zacarias 12, 14 para mim. Então, Zacarias 12, 14 retrata uma visão de um povo que foi exilado e voltou para sua terra. Eles vão ser cercados por inimigos por todos os lados. Eles vão ver aqueles que eles transpassaram descendo dos céus na direção da cidade de Jerusalém. Cara, então, eles vão prantear e se reconciliar com esse. E aí esse vai vencer todos os inimigos ao redor de Jerusalém. Aí esse amigo meu perguntou para mim, quando isso aconteceu, Franklin? E ele sabe que eu amo história. Eu falei, isso não aconteceu ainda. Aí, e aí? Como é que fica? Eu não fica, né? Eu vou ter que quebrar a cabeça agora. E é também o Mateus 25, né? Que Sim, ele fala... 24, 25. Quando ele voltar, Jerusalém vai declarar, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Cara, quando Jesus fala em Lucas, né, 21, se me trai a memória, ou 24, que os gentios vão pisar Jerusalém até certo tempo. E aí eles vão ser erradicados de Jerusalém. Isso é um sinal de que Jesus está para voltar. Quando isso aconteceu? Junho de 67. Quando as tropas de Israel reconquistaram Jerusalém, que é a capital, tá, gente? Ó, Tel Aviv não é a capital de Israel. Não é. Isso aí é lenda urbana. A capital de Israel é Jerusalém. Todos os prédios de governo estão em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel hoje, ok? A embaixada da Argentina, o Milei, vai levar ela de Tel Aviv para Israel. A embaixada do Paraguai já está em Jerusalém, né? A embaixada do Paraguai já foi para Jerusalém. A embaixada dos Estados Unidos funciona em Jerusalém. Capital de Israel, do Estado moderno de Israel, é Jerusalém. E o texto de Lucas, a profecia de Jesus profere essa profecia, é que vai ter um tempo que vai se encerrar os gentios pisarem na santa cidade. E aí começa a chegar o fim, né? Uma pergunta. Uma vez eu ouvi alguém interpretando ali o texto, né, e passando essa ideia, né? Eu queria que você já pensou sobre isso. Daquela profecia de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, né? E alguém sugeriu o seguinte, será que Ezequiel não estava vendo o Holocausto? Porque realmente faz todo sentido, né? Em duas coisas, né? Primeiro, uma montanha de mortos, né? Ele estava vendo uma montanha de mortos. Ossos descartados. Que é uma maldição para o judeu, né? E, em segundo lugar, quando ele profetiza, eles voltam e se tornam um grande exército. Exato. Que é o que nós estamos vendo, né? Uma questão que eu trabalho no meu livro, Douglas, é justamente essa questão da escatologia do Holocausto. Como Deus, sendo bom e todo-poderoso, permitiu o Holocausto. E esse é um drama para os judeus até hoje. E algo que me chocou... O que faz muitos judeus não religiosos serem até ateus. Exatamente. Né? Repudiarem a fé no único Deus, né? Algo que me atingiu também profundamente é que dos 1,5 milhão de judeus que moravam na Alemanha nazista antes da guerra, e praticamente foram todos exterminados em campos de concentração no leste europeu, 80% a 90% deles eram cristãos evangélicos, membros da Igreja Luterana Reformada, judeus que estavam muito tempo na Alemanha, 2, 3 gerações, abraçaram os valores da sociedade alemã, se batizaram seus bebês em vez de circuncidar. Eles eram judeus étnicos, mas que abraçaram a fé protestante. Então, você tem um holocausto, uma Shoah, como é dito, né? Judaica, mas também cristã. Onde estava Deus nesse momento tenebroso da história europeia? 6 milhões de judeus assassinados. 1,5 milhão de crianças. Exatamente. E assim, enquanto eu lia, eu tive que reler e ler coisas novas sobre o Holocausto. Visitei um campo de, não de extermínio, né, mas era um campo de pesquisas, né, genéticas, assim, Sachsenhausen, muito barra pesada, né, bem tenebroso o ambiente ali ainda, né? Mas a questão que fica... que eu tento lidar e aí? Para os judeus, o Holocausto é um tabu. Então, uma forma de ofender e magoar os judeus é tentar, isso é muito comum entre evangélicos, um tipo de lei de causa e efeito. Deus permitiu o Holocausto para que o povo judeu tivesse sua terra. Isso mencionar isso numa conversa com o judeu é abominável. Ele vai ficar muito magoado, muito chateado. O Holocausto é algo que, para o judeu, escapa as palavras. É um massacre terrível. É uma demonstração de ódio
localizada contra a etnia que não tem explicação. Agora, espiritualmente, nós temos o caso de Amã no livro de Esther. É um livro muito interessante, porque a história de Esther passa em paralelo às guerras persas do Ocidente. Inclusive é o Irã, né? Exatamente. É o Irã, o atual Irã. Né? Mas quem gosta de história, lembra dos 300 de Esparta, Leônidas, a história é praticamente paralela. Tá? No começo do livro ali, Esther 1 e 2, é o pano de fundo, a reunião que o Artaxerxes, né, o chama ali, né, é justamente para preparar uma campanha dos persas para tomar o mundo da Acaia, né, o mundo grego. E aí, se de um lado Deus está salvando o mundo de fala grega com os espartanos e com os atenienses, preservando democracia, liberdade, teatro, filosofia, etc. e tal, Deus usa uma mulher para casar com um estrangeiro, um goim, que é proibido na Sagrada Escritura, e essa mulher, Esther, junto com o seu mentor, Mordecai, salvar o povo hebreu. Por que Amã tentou exterminar o povo no exílio? Primeiro, Amã era descendente dos Amalequitas, Sim. A nação inimiga ancestral de Israel. Que Saul deveria ter exterminado inteiro. Né? Exatamente. E ele não exterminou. E aí você tem Amã ali. Por que Amã quer fazer aquele assassinato todo? Mandar matar, né? Por causa de uma ofensa, exterminar uma nação inteira, um povo inteiro, melhor dizendo, mais precisamente dizendo. É uma ação demoníaca para impedir a vida do Messias. Anticristo. Se o povo judeu é exterminado no exílio da Babilônia, nós não teremos o Messias entre nós. Nós nem estaremos aqui hoje. E aí, Deus usa essa mulher, ganha um concurso de beleza, por assim dizer, né? É mentoreada por Mordecai e Deus a usa para salvar o povo judeu e por isso o Messias vem. Por que Hitler tenta exterminar o povo judeu? A minha suposição é porque o Irã jura, os ayatollahs têm um juramento de que vão exterminar os judeus e eles elogiam Adolf Hitler e reclamam que Hitler não fez o trabalho completo. Por que esse tipo de movimento demoníaco? Porque, e os puritanos criam nisso, e eu mostro isso no livro, uma vez os judeus voltando para sua terra, e estando na sua terra, haverá uma grande conversão deles na sua terra quando o número dos gentios se complementar. E aí, com essa volta dos judeus em massa ao Messias, o Messias vem para reinar e triunfar sobre tudo e sobre todos. E o inferno sabe disso. Exatamente. E aí eles estão agindo, Hitler endemoniado, Hitler cheio de demônios, os ayatollahs também endemoniados, tentando agir para impedir que isso ocorra. Porque isso seriam sinais, são sinais, segundo essa leitura nova, por assim dizer, da Escritura, baseada nos puritanos, nos seus herdeiros, séculos XVII, XVIII, né? Nessa leitura, é necessário que os judeus voltem para sua terra ancestral, que lhes foi dada por promessa perpétua, que haja um derramamento do Espírito ali, e eles vejam aqueles que eles transpassaram, prantem e se reconciliem com ele. Esse desça do céu para dar o triunfo final contra todo o mal, Apocalipse 19, aquela imagem fantástica do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cavalgando para vencer e destruir. Se você olhar o texto, não há menção da destruição dos inimigos. É como se esse Rei dos Reis simplesmente passasse por cima de todos os exércitos unidos contra ele, e ele vence sozinho. Como nada, né? Ele sozinho, né? Ele vence sozinho. Quem tá vindo atrás só assiste. Só assiste, exatamente. Tá na arquibancada ali, só assiste essa vitória espetacular. Só que para chegar aí, os judeus têm que se encontrar com o seu Messias. E aí o número de todos os eleitos é completo. E aí tem esse fim glorioso da história. E é por isso dessa fúria novamente. Exatamente. Né? Então eu entendo que o ódio de Hitler, o ódio dos ayatollahs contra os judeus é espiritualmente motivado. Eu creio nisso. E nós evangélicos, que apoiamos tanto os judeus no passado, e o meu livro tenta mostrar isso, Corrie ten Boom e tantos outros se sacrificando por amor dos judeus, nós, na atualidade, por causa do esquerdismo, do politicamente correto, da leitura de espiritualização do texto bíblico, nós estamos deixando de fazer o bem aos judeus, de demonstrar amor pelos judeus. E Douglas, a gente está falando um pouco aí dos nossos pecados contra os judeus, isso é uma grande barreira para falar do único Messias para os judeus. Sim, com certeza. Porque na cabeça, essa divisão toda de denominações que nós temos no Ocidente não faz sentido na cabeça do judeu, é um escândalo até. E o fato de que as denominações principais, luteranos, a PCUSA, que é a maior denominação presbiteriana na América, fortemente antissemita, os católicos até a Segunda Guerra Mundial, omissos ou claramente antissemitas,
o fato de nós não abandonarmos, não confessarmos e abandonarmos esse pecado dos nossos pais é uma barreira para falar do evangelho para os judeus. Eu estive lá há 2 semanas. Eu vim embora no dia 10 e eles atacaram o Irã no dia 12. Opa, Se eu ficar quase que 2 fica dias preso depois, lá, eu ia ter ficado preso tudo, lá. né? Fechou tudo. Uhum. Então, pela misericórdia de Deus, dia 10 a gente tinha voltado. Uhum. E a gente esteve lá, e a gente esteve no local do massacre de 7 de outubro, né? Uau. Uhum. E com frequência, quando a gente estava andando na rua, algum judeu, perguntava: o que vocês estão fazendo aqui? Porque eles estão no meio de uma guerra. Sim. Teve sirenes, a gente teve que ir pra bunker e tal. Sim. E eles falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Não tá sem turista aqui, né? E a gente falava: cara, a gente tá aqui porque a gente ama vocês. A gente tá aqui porque a gente ora por vocês. Então você sabe que, pela primeira vez, eu vi uma luz nesse texto. Sim. E será gerado ciúmes neles. Sim. Porque eles estão tendo que tem toda essa dor. Sim. E com tudo que você fala, e vai falar um pouquinho sobre Bíblia, teologia e história, vai entrar nessa dor do holocausto dos que fizeram mal e os que não fizeram nada. Sim. Mas, de fato, eles estão olhando assim, o mundo inteiro está se virando contra nós, de forma ilógica. Exato. A gente é massacrado no 7 de outubro e eles estão se virando contra nós. A ponto de falar assim, eles deixaram eles entrar para ter uma desculpa de ir lá. Umas coisas meio sem lógica. Sem noção. E aí eles estão vendo assim, mas tem um povo de todas as nações. Sim. Brasil, Estados Unidos, Coreia. Que estão. E mesmo o nosso presidente falando algo que é contrário ao que a maioria da população acha. Tem um povo que não é nem um país somente. Sim. É um povo espalhado chamado por todo mundo, evangélico. Crente evangélico. Sim. Que nos ama, que toda hora tá falando que tá orando por nós, que vem aqui. Sim. Né? Às vezes dá até umas exageradas querendo usar uns kippah e exatamente, tocar um sofá, mas tudo bem. Trazer óleo pro Brasil, etc e tal. Mas são os únicos. Cara, só tinha quase assim, só eu exagero, né? 70%, 80% que a gente encontrava lá era brasileiro. Então, cara, eu tive uma experiência muito legal. No último ano da pandemia, eu guiei um grupo, junto com o Jonas Madureira, talvez o primeiro grupo de brasileiros que entrou lá. Acho que entrou um antes da gente. Poxa, eu queria ter ido nesse. Cara, foi muito legal. E olha, eu peguei Covid lá e fiquei preso. Fiquei 5 dias num hotel, tudo pago pelo governo de Israel. A operadora Sarel mandou uma cesta de fruta, de comida maravilhosa. Tava minha esposa com Covid sozinha no Brasil e eu de Covid lá. E depois eu tive 5 dias para passear em Israel. Cara, assim, foi... eu brinco que eu já tenho ido várias vezes lá, quase uma dezena de vezes, e não tem uma vez que seja igual a outra. Sempre tem algum lance, assim, para gravar na memória, diferente. A forma, o impacto que aquilo traz para ler a Bíblia, né? Eu lembro uma vez, a gente subindo de Qumran para Jerusalém, e me deu um estalo, e eu peço um microfone e falo: gente, vou ler os salmos aqui de romagem. Aí eu começo a ler e digo: olha, nós estamos nos unindo ao povo de Deus, subindo para Jerusalém para adorar. Aí daqui a pouco só começa a escutar a gente chorando dentro do ônibus, homem fungando. Cara, ser muito, muito impactante. Então, nós temos a chance agora de fazer o bem aos judeus. Isso não quer dizer, Douglas, que a gente tem que ser acrítico das decisões do Estado de Israel. Isso que eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque alguém pode estar nos ouvindo e falando: então tá certo. Cada bomba que Israel lança, cada vez que ele invade, tá tudo santo e correto. Não, a gente pode discordar e deve discordar das políticas errôneas do Estado de Israel, como a gente deve discordar das políticas errôneas do nosso Estado. Mas, do outro lado, a gente tem que distinguir entre nação como um construto do século XVIII, do iluminismo, século XIX, né, desse movimento nacionalista, né, que surge no Ocidente, de povo. Deus permanece com aliança com os judeus. Deus elegeu os judeus. Mas eles vão ser salvos sem Jesus? Não, em nenhum momento a gente está dizendo isso. Mas essa eleição implica que eles prestam serviço para o mundo. Eu tento documentar no meu livro as conquistas espetaculares intelectuais. É assustador, cara. A quantidade de prêmios Nobel... É mais de 250. Que judeus ganharam. De onde vem isso? Por que isso? É acaso? A gente não crê em providência divina, que Deus cuida, né? A gente aprende lá no catecismo que Deus cuida da criação, interage, guia a história do mundo para o ponto ômega, lá para o triunfo do único Messias. Como é que a gente separa, então, o nosso conceito de providência do que acontece com o judeu e com Israel? Como explicar? Israel não chega a 1% de todo o território do Oriente Médio e do Norte da África, que é muçulmano.
majoritariamente. Como explicar que essa naçãozinha, que olhando do mapa mundi, é um pontinho de nada, vence guerras em 48, a guerra mais dura que Israel teve, depois 56, 67, 73, 82, as intifadas, e agora sai de uma derrota horrorosa, de um massacre horroroso do 7 de outubro de 2023, um dia tenebroso na história de Israel, para vitórias espetaculares como agora no Irã. As baterias antiaéreas do Irã eram celebradas como as mais mortíferas do mundo. Em 72 horas, menos do que isso, Israel dominava os céus do Irã. As aeronaves de Israel, os F-15 de Israel, não carregavam mísseis anti-ar, só carregavam bomba. Não era necessário ter escolta dos bombardeios táticos de Israel. Como explicar isso? É acaso? Então, assim, hoje, antes me causava estranheza, mas não conseguia explicar. Mas hoje me causa-se um espanto quando eu escuto pessoas dizendo, olha, Israel não tem mais nada a ver com a gente, o que acontece em Israel, todas as profecias de Israel se cumpriram na igreja, se cumpriram em Jesus, não tem nada mais para se cumprir em Israel. Como assim? E Isaías 55 em diante, e as profecias de Ezequiel 37 em diante, e as profecias de Zacarias. Como é que entram aí de Daniel, capítulo 7 em diante? O que Jesus diz sobre Israel e Jerusalém em Mateus 24 e 25, Marcos 13, Romanos 9, 10, 11? Como é que lida com isso? Aí me causa um ponto aqui. Você pega os manuais de hermenêutica novos, que são todos muito bons, esses livros que a gente tem grandões aí de interpretação bíblica, dá uma olhada sobre interpretação de profecia. Mal tocam hoje. E aí... E por que você acha? Porque... Para essa dificuldade de lidar. Convencionou-se espiritualizar ou alegorizar as profecias do Antigo Testamento contra Israel. Voltando à visão da Idade Média, essas profecias se cumprem todas em Jesus ou na igreja. E não tem mais nada a ver com Israel. Só que Karl Barth, um teólogo reformado muito complexo, muito complicado, ele era um sionista. E eu documento isso no meu livro. Ele escreveu muita coisa interessante sobre os judeus. Israel recebeu os judeus da casa dele na Suíça. Então, o sionista, pra você entender, é aquele que acreditava que aquela terra era do povo judeu, né? E que eles deveriam voltar para lá. Isso não é invenção de judeus secularizados do século XIX. Sim. Como a gente aprende no Museu Amigos de Sião, e eu documento isso no meu livro, foram protestantes que criaram esse conceito. Puritanos, presbiterianos e congregacionais, que eram sionistas cristãos já no século XVII e século XVIII, antes de Herzl ter um insight lá de secularizar essa visão sionista, né? Ainda que apoiado por pregadores protestantes, né? Mas um ponto assim que eu acho que Karl Barth frisa dois pontos, né? Ele era contra a teologia natural, contra provas racionais da existência de Deus. Ele tinha alergia às apologéticas clássicas de Tomás de Aquino, né? Ou você crê em Deus ou está em rebelião. Não existe nenhuma apologética além disso. É uma questão basicamente evangelística, né? Mas ele vai dizer que a prova de que Jesus ressuscitou é o ressuscitamento de Israel no século XX e o seu retorno para a Terra. Aí em 63, em Chicago, na Universidade de Chicago, pergunta ele diretamente sobre os judeus, sobre Israel, né? E ele vai dizer, olha, a única prova natural que eu admito da existência de Deus é a existência do povo judeu. E da nação de Israel. Porque é um milagre, cara. Como? Você vai lá... 1.800 anos sem terra? Fala pro nosso ouvinte aqui de kibbutz. No meio do deserto... Os caras plantando laranja, plantando melão, tudo verde no meio do deserto. É absurdo. Como é que você explica naturalmente isso? Como é que você abstrai a providência, a soberania de Deus desse lance? Não tem como. Então eu acho curioso, recentemente, né, por causa dessa temática, eu publiquei lá na minha página alguns carrosséis sobre a questão de antissemitismo, supersessionismo. E aí começa, né? Você não é teólogo reformado de verdade. Você traiu a causa. Você não é presbiteriano, não tem como ser presbiteriano, isso aqui. O meu argumento reforça ainda mais a visão reformada de aliança e de eleição. Esse que é o ponto engraçado da história, né? Interessante, né? Interessante, né? Mas a gente tá, assim, vivendo um grande conflito em todas as áreas, porque a gente é obrigado a comprar um pacote todo, sabe? Sim. Sabe? Eu brinco que tem assim, tem dois tipos, né? De homens, principalmente brasileiros, né? Os que amam futebol. Isso.
e os que amam seu time. Exatamente. O que é fanático pelo seu próprio time, o time dele é sempre bom. Exatamente. Tudo que o time dele fez, tem como mexer, ele nunca fez falta. Exatamente. Nunca, o cartão vermelho é sempre injusto. Quando alguém que gosta de futebol tá assistindo, ele fala, isso aqui, meu time errou. Vamos trazer isso aqui. Esse cara do meu time é muito ruim. Vamos contratar esse cara pro meu time aqui, que ele é bom. Porque ele tá olhando o futebol. E aí eu percebo que isso que está acontecendo. Não, eu sou reformado. Então, absolutamente tudo que os reformados disseram está certo. Não está certo, porque não deixa de ser pecadores que fizeram tudo e que a gente erra e que a gente acerta. O ponto que eu documento aqui, Douglas, é o seguinte. Essa ruptura do interesse dos reformados contemporâneos com Israel, ela surge no começo do século XX. Porque surgiu o dispensacionalismo, que é uma outra visão de interpretação bíblica que ama Israel, mas vai dividir, né? Vai criar duas árvores, duas oliveiras, não uma única oliveira. Aí, a partir do século XX, para reagir ao dispensacionalismo, teólogos holandeses como Herman Bavinck e depois um sucessor dele na América, Louis Berkhoff, vão defender o amilenismo com unhas e dentes. E aí, nisso, eles vão trazer para a teologia reformada a mesma hermenêutica do século XV, século XIV, ou seja, as profecias do Antigo Testamento para o povo e para Israel se cumpriram na igreja, se cumpriram em Cristo, e Deus não tem mais nenhum papel para Israel, para os judeus. Deixa um papel transitório e esse papel deixa de existir. Mas não é isso que a gente aprende no Novo Testamento. Não é isso que a gente aprende de Jesus e de Paulo e de João no Apocalipse. Não tem como entender Apocalipse se não estiver imerso em Ezequiel, em Isaías, em Zacarias, em Daniel. Que são figuras o tempo inteiro ligando as profecias. Ou seja, o que eu estou argumentando no meu livro, quando eu trato de aliança, é que há uma continuidade e não substituição. Muito bom. Ou seja, eu e você somos Urias. Nós fomos enxertados na única oliveira. E Deus vai tratar com a oliveira legítima ainda. Ou seja, antes da volta vitoriosa de Jesus, nós vamos ver um grande avamento sobre toda a terra. E sabe o que mais na prática, assim, também me impactou muito? É pensar sobre isso e entender isso, o nosso Deus é um Deus de aliança. Exatamente. Porque algumas vezes a impressão que fica você olhando para essa forma de pensar é que Deus tinha uma esposa, ela não foi tão legal e tal, ele divorciou e ele casou com uma novinha. Exatamente, é isso aí. Chamada igreja. Não. Sim. Nosso Deus é um Deus de aliança, fiel, e ainda ele fala, mesmo quando você não permanece fiel, eu permaneço fiel. Então, e essa fidelidade dele que transforma e transformará até mesmo Israel. Então, você vê que ele é um Deus. E se ele não quebrou essa aliança com Israel, apesar de tudo, ele vai manter não a aliança quebrará com a gente. com a gente. Quer ver um negócio que é muito simples e, assim, quando eu entendi isso me atingiu igual a carreta. O livro de Esther, o nome de Deus é citado uma única vez, Yahvé. Os nomes chave da fé hebraica não são citados uma vez. Torá, circuncisão. O que dá a entender? Muito provavelmente, Esther e Mordecai eram judeus, vou usar a linguagem contemporânea, secularizados. Outros judeus estavam voltando para a Terra Prometida, provavelmente aqueles mais pobres, os mais simples, e eles estavam aculturados naquele universo ali. Ou seja, Deus vela pelo seu pacto, mesmo quando o seu povo não ora, mesmo quando o seu povo não usa mais a linguagem da aliança. Uau, interessante. Rapaz, quando isso caiu assim para mim, peraí, o que eu estou vendo aqui? Enquanto em Neemias e Esther, os personagens principais estão dando na cara dos judeus porque eles casaram com mulheres estrangeiras, quase ao mesmo tempo Esther está casando com estrangeiro, cara. Violando os estatutos da aliança, de pureza do povo da aliança. E Deus está usando Esther mesmo assim para salvar o povo da aliança, para que desse salvamento viesse o Messias, e por causa disso a gente está aqui hoje. Isso é muito Quer dizer, essa leitura de Esther frisa essa perseverança de Deus pela sua própria aliança. Exato. Ou seja, diferente do hino que a gente canta, né? Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a si mesmo. Quando Deus faz pacto com Abraão, pacto eterno, ele jura por si mesmo. Ele providencia o sacrifício, ele jura no meio do sacrifício. Cara, isso é muito impressionante. Eu tava no casamento e aí eles cantaram essa música, né? Deus é fiel. Aí eles falaram, fiel a si. Exato. Aí tá certo, Exato, tá certinho. Exato, muito bom. Cara, essa é toda a nossa confiança. Quer dizer, nós, mesmo crentes, mesmo batizados, a gente continua pecando. A gente vai fazer escolhas tolas. A gente vai falar o que não convém.
nós vamos ter tempos de desânimo, de depressão, mas Deus vela pela gente. Muito bom. Deus não acabou o seu trato com os judeus. Quando eu fui lá, em 2018, a gente teve um encontro com um judeu, acho que era um judeu messiânico, e ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, olha, queria que vocês olhassem para a história de Ruth. Né? Então, Ruth, essa moabita, uma mulher gentia. E aí, ela está ali com uma mulher judia, né? Noemi. E ele falou, né, essa figura, sabe, dessa relação que a igreja tem com o povo judeu, né? E aí ele falou assim, e eu creio que é a primeira parte do versículo vocês creem, o seu Deus é o meu Deus. Aí ele falou assim, e marcou muita gente, será que vocês poderiam declarar a segunda parte também? O seu povo. É o meu povo. Sim, exatamente. E foi muito marcante. Para mim, um ponto que me chama muita atenção nos últimos anos é a promessa que Deus faz a Abraão. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso é muito forte. Então, na história religiosa dos Estados Unidos, até o século XIX, até metade do século XX, havia um amor, uma paixão imensas pelo judeu. E uma expectativa de que eles voltariam para sua terra. Eu documento um pouquinho aqui, mas a história por si só é belíssima, como R. Truman, presidente da América, batista, aluno de escola dominical. O Departamento de Estado não queria que ele reconhecesse Israel, ele bate na mesa contra o Departamento de Estado, contra homens sérios, gente muito estudada. Ele diz, não, eu sou Ciro. E ele leva os Estados Unidos a apoiar a fundação do Estado de Israel. Por que isso? Porque não havia antissemitismo, não havia incidente antissemita na América, na Escócia, até metade do século XX, por causa da escola bíblica dominical, por causa do amor que era incutido no crente médio americano pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, por uma leitura bíblica integral, não apenas seccionada, né? Por ler o Antigo Testamento nos seus próprios termos, em continuidade com o Novo Testamento, ainda que não houvesse uma grande sofisticação de eleição, aliança, como eu aprendi na escola dominical de uma igreja batista brasileira, dirigida por missionários da Convenção Batista dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, que desde 1948, consistentemente, solta documentos de apoio a Israel. Não são acríticos, mas são lembretes no ambiente da cultura americana. A gente está falando da maior denominação protestante de todo o mundo, né? 15 milhões de membros da Convenção do Sul dos Estados Unidos, de que Deus tem um plano para Israel, Deus não terminou o seu trato com Israel, e o nosso papel como crentes gentios não é falar mal dos judeus, mas é orar por eles, quando puder, a gente fazer o bem a eles, na esperança de que Deus vai voltar a tratar eles com o mesmo poder de outrora. Todo Israel será salvo. Meu Deus. Obrigado, Frank. Cara, eu que agradeço muito. Você que está aqui, por amor de Sião, leitura obrigatória para o tempo de hoje, para que a gente compreenda como que nós devemos nos posicionar, orar, agir. Então é necessário, renove a sua mente. Portanto, né, renove a sua mente sobre esse assunto. Então eu quero te indicar esse livro, vou deixar o link na descrição para você pedir ele aí. E como eu disse no início, você vai pegar esse link e manda para um monte de gente que precisa ouvir, precisa compreender, de novo, à luz das escrituras, não opinião, à luz das escrituras do que a gente está falando. Frank, obrigado, porque eu sei que não é fácil mexer nesse tema. Um tipo de vesperozinho hoje. É um vespeiro campinado. Como a palavra diz que Israel e Jerusalém seria um cálice de atordoamento, né, que dividiria aí muitas opiniões. Então, obrigado pela coragem aí e a não preguiça de mexer nesse assunto. Douglas, para mim é um privilégio estar com você aqui. Como eu brinquei no começo, a gente está com um bebezinho lá em casa, mas quando eu recebi o convite, eu falei, não, cara, o Jesus Cop é uma bênção, né? E lembra, né? Um Messias judeu. Você viu que eu fiz um nariz ali até maiorzinho, assim, pra ficar claro. Pra ficar claro. Assim. É judeu. Mas esse é um ponto. É o judeu que vai reinar sobre a nova criação. Novo céu, nova terra. Nós vamos ter um Messias judeu governando o novo céu, nova terra. Isso é muito impressionante. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe seu ministério. Jesus Cop aí. Muito obrigado. Obrigado você que ficou ouvindo, assistindo. E deixa um comentário aí. Manda esse link para todo mundo, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
promessa encarnada, protagonista da história.